Glória a Deus. Gênesis 4, versículo 25 e 26, a Bíblia fala: tornou Adão a coabitar com Eva, com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, repete comigo, porque disse ela, fala mais forte, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-se-lhe também um filho, ao qual pôs o seu nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Fala assim, daí começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Presta atenção no que eu tenho para te falar hoje. Na verdade, a melhor forma de nós começarmos a entender o que o texto está explicando é se introduzindo na ideia do contexto. E quando a Bíblia ela é construída, quando Deus dá direções a Moisés para escrever o Pentateuco e o livro de Gênesis, Deus, na verdade, Ele está fazendo algo de propósito. Ele está fazendo algo de propósito para revelar algo que está no seu coração. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, esse livro ele contém realidades extraordinárias, e realidades que não são apenas uma narrativa de um Deus que está criando, mas realidades onde existem revelações de um Deus que está criando. O livro de Gênesis, principalmente os 3 primeiros capítulos, eles são recheados de grandes revelações, eles são recheados de realidades poderosas, ao qual a palavra anuncia sobre aquilo que Deus é. A teologia ou a palavra, ou aqueles que estudam a Bíblia, eles ousam até a dizer que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são capítulos que são chamados de precedentes. Fala comigo, precedentes. E isso tem uma intenção, são precedentes, porque tudo aquilo que acontece nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, se você parar para observar, eles vão se desenvolver por toda a Bíblia, porque dentro de uma regra de hermenêutica, nós sabemos que existe uma lei de primeira menção. O que é a lei de primeira menção? É que tudo aquilo que é citado na Bíblia pela primeira vez se torna um padrão. É por isso que os 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós chamamos de precedentes, porque são capítulos que estabelecem um padrão de realidades que Deus determinou sobre a vida do homem. Então aqui nós temos padrões, nós temos modelos, e se há precedente, você com certeza já ouviu falar desse termo. Quando alguém comete um crime onde há um precedente, esse alguém comete um crime que alguém já cometeu o mesmo padrão de crime, e alguém já foi condenado pelo crime que cometeu. Então quando outra pessoa comete um crime no mesmo padrão, a consequência também vem da mesma forma, porque a consequência sempre será a mesma quando o padrão dos acontecimentos são os mesmos. E Deus vem revelando isso, e Gênesis está cheio dessas realidades. Eu posso te dar um exemplo de precedente que o livro de Gênesis fala. Por exemplo, sabe uma frase que nós gostamos de falar? Quem está aqui comigo diz glória a Deus? Não esquece de dar aleluia durante a pregação, em nome de Jesus. Eu já estou desesperado aqui, aleluia. Mas quando eu olho o livro de Gênesis, eu consigo entender Deus sendo intencional em tudo que Ele faz. Existe uma frase que constantemente está na boca de crente, e que está na nossa boca, e nós falamos porque tanto ouvimos, mas que às vezes nós falamos de uma forma incorreta, de uma forma errada. E talvez essa semana foi iniciada com você falando essa frase, e talvez antes de vir para a igreja hoje, você também falou essa frase. Que frase? Uma frase muito comum, que posso dizer assim: meu irmão, fique tranquilo, porque Deus proverá. Repete comigo, Deus proverá. Você sabia que essa frase não é correta à luz da palavra? Por que não é correta à luz da palavra? Antes de me chamar de herege, me ouve. Muitas pessoas, quando usam essa expressão Deus proverá, eles se apegam a um acontecimento da Bíblia. Eles se apegam à ideia do que aconteceu com Abraão e Isaac. Abraão está subindo o monte, a Bíblia diz que Isaac está levando a madeira, mas Abraão tem o cutelo e tem o fogo. No meio do caminho, Isaac faz uma pergunta para Abraão, e a pergunta que Isaac faz para Abraão é: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão é: não.
A resposta de Abraão é Jeová Jiré. E Jeová Jiré não significa Deus proverá. Jeová Jiré significa o Senhor é a minha provisão. E eu vou te explicar qual que é a diferença. Um dia Deus chama Abraão para fazer uma aliança com ele. E no processo de aliança que Deus faz com Abraão, existe um papel onde Deus muda o nome de Abraão. Aquele que se chamava Abrão, agora se chama Abraão. Deus dá o seu nome para Abraão e muda a sua história. Inclusive, Isaac só é gerado em Sara depois que Abraão muda o seu nome. A questão é que Deus dá o nome para Abraão, mas Deus não só deu o nome para Abraão, Deus também recebeu o nome de Abraão. A partir desse momento, Deus para de ser chamado de Yahvé na Bíblia e começa a ser chamado de o Deus de Abraão. Lá vem Isaac, ele começa a ser chamado Deus de Abraão e de Isaac. Lá vem Jacó, ele começa a ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque Deus agora assume sobre si as características e as realidades no seu nome de Abraão. A partir daí, começamos a desenvolver na Bíblia e entender que Deus começa a se apresentar com nomes que nós chamamos de redentivos, ou nomes redentores. E a resposta de Deus para cada um desses nomes é muito simples. Se você que é homem precisa de paz, Ele é o Jeová Shalom. Se você que é homem precisa de cura, Ele é o Jeová Rafá. Se você é alguém que precisa de justiça, Ele é o Jeová Tzidkenu. Mas a minha Bíblia fala que se você é alguém que está à procura de provisão, Ele é o Jeová Jiré, porque Deus agora não só tem nomes, mas todo o nome de Deus é de acordo com a tua necessidade. E por que eu estou te falando tudo isso? É muito simples. Porque Deus, quando estabelece o padrão no Gênesis e no Éden, Deus nunca disse, nunca falou que vai prover nada para ninguém. Então eu vou te falar que Deus nunca vai prover nada para a tua vida. Cara de heresia ficou, né? Legal. E eu vou te provar porque quem veio primeiro, o Éden ou o homem? Estou fazendo uma pergunta. Quem veio primeiro, o Éden ou o homem? O Éden. Então, quando Deus cria o Éden, Deus cria todas as árvores que são frutíferas. Deus cria todas as condições climáticas para que o homem viva. Deus cria os animais para compor toda a essência da criação. E quando Deus coloca o homem na terra, Deus fala: espera aí, Adão, que eu vou prover tudo para você. Deus não faz isso. Quando Deus coloca o homem na terra, Deus fala assim: criei tudo isso para você. Porque Deus não é um Deus que vai prover, Deus é um Deus que já proveu. Deus, Ele não está falando para você: eu irei prover. Mas se você tem vida, aprende com o que Deus está ensinando. Se você acordou hoje pela manhã, é porque Deus não vai prover nada para o seu dia. Para você acordar, a provisão já existia. Se você está vivo para cumprir o teu propósito, Deus não vai prover nada para a sua vida. Deus já proveu tudo o que você precisa. Deus, Ele não olha para você e fala: espera que eu vou fazer. Mas quando Deus te levanta, quando Deus te restaura, quando Deus te chama, quando Deus te estabelece, quando Ele libera uma palavra para você, Deus não é um aventureiro para falar de coisas que podem acontecer, mas Deus sempre falará de coisas que já aconteceram, porque se tem vida, a provisão já existe. Então Deus não vai prover nada para a sua vida, Ele já proveu tudo o que você precisa. Quem está aqui comigo, diz amém. Aplaude, vai. Por que eu estou te falando isso? É simples. Estou me sentindo, já estou à vontade, viu, bispo? Já deu ruim esses primeiros 5 minutos. Quando eu fico à vontade, se eu passar dos limites, me perdoa, é a idade. Olha aqui, é muito interessante entender isso, porque é uma construção que Deus está fazendo até chegarmos no ponto em que nós lemos. A Bíblia aqui é clara em dizer que Deus agora está falando com Eva, e Eva está reproduzindo o que Deus fez. A própria Eva está dizendo: eu recebi de Deus um outro filho, chamado Sete, que Deus deu no lugar de Abel. Então Deus dá algo para Eva, para substituir algo que foi arrancado de Eva. Só que, olha que interessante, nós sabemos a Bíblia.
Vocês são uma igreja da palavra, e muito mais do que isso, vocês conhecem a palavra da fé, a palavra revelada, a palavra de Deus, que nos direciona para vivermos tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E quando nós entendemos esse princípio, nós olhamos para o Gênesis, e essas realidades continuam a ser ditas. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Deus sempre fazendo comparações, principalmente o apóstolo Paulo. Ele sempre vai comparar Adão com Jesus, e os termos de Paulo é um primeiro Adão e um segundo Adão. Esses termos que Paulo usa é muito intencional, até porque toda a estrutura bíblica se desenvolve a partir da ideia de que o pecado entrou pelo primeiro Adão, mas o segundo Adão trouxe justificação para o homem. A Bíblia fala que por causa do primeiro Adão todos se tornaram pecadores, mas por causa do segundo Adão todos agora são justiça de Deus. A Bíblia vai mostrar que enquanto um destruiu, Deus mandou o outro para reconstruir. Porém, nós sabemos que foi o pecado de Adão que fez com que todos fossem destituídos da glória de Deus. Nós sabemos que por causa do pecado de Adão, todos nós agora herdamos uma semente incorruptível, ou uma semente corruptível, uma semente de pecado, que quando ela brota em nós é necessário olharmos para Jesus para que Ele nos restaure. Porém, um detalhe nós nunca podemos nos esquecer, que sempre que nós falamos nos esquecemos, é que tudo aconteceu por causa de Adão, porém tudo começou com Eva. Por que tudo começou com Eva? Porque Deus deu Eva para Adão, não para atrapalhar a vida de Adão. A Bíblia fala que Deus reconheceu em Adão uma necessidade. Eu sei que muita gente prega e fala que Adão começou a ver que o cachorrinho tinha cadelinha, que o gatinho tinha gatinha, que o elefante tinha elefoa, e ele viu que todo machinho tinha uma fêmeazinha. Então ele olhou para Deus e falou: mas Deus, eu estou sozinho. Então Deus deu Eva. Não, é mentira. A Bíblia fala que Deus, vendo a necessidade de Adão, deu para ele uma auxiliadora. Então perceba que nesse ambiente Adão não pediu. Antes de Adão reconhecer que precisava, Deus estava provendo aquilo que ele precisava. Antes de Adão receber uma notificação na sua alma, na sua mente, de que ele precisava de uma mulher, Deus já estava provendo na vida de Adão aquilo que nem ele sabia que ele precisava. Porque esse é o nosso Deus. Quando nos relacionamos de forma íntima com Deus, Deus sempre vai trazer coisas para nós que a gente nem imagina que um dia vai precisar. Mas quando as coisas começam a acontecer, você olha para o céu e fala: Deus, quando o Senhor me deu, eu não imaginei que seria para isso, mas eu sou grato porque o Senhor já proveu antes mesmo de eu precisar. Deus é assim. Porém, quem está aqui comigo diz amém. Porém, Deus aqui está estabelecendo algo. Eva fazia parte do propósito, Eva fazia parte do chamado, Eva fazia parte da palavra, Eva fazia parte da direção, Eva fazia parte do que Deus estava para fazer através daquela família. Deus estabelece Adão, Deus estabelece Eva: cresçam, se multipliquem, encham a terra, povoem a terra. Mas não é povoar de gente, mas é de pessoas que carregam a imagem, é de pessoas que carregam a glória, é de pessoas que carregam aquilo que é o próprio Deus, a imagem, a natureza sendo replicada, porque esse sempre foi o desejo de Deus, que toda a terra fosse inundada da glória de Deus, revelada através dos homens. Só que infelizmente o pecado encontra abrigo nesse lugar. Mas tudo começa com Eva. Fala comigo, Eva. Para as irmãs que estão aqui, fiquem em paz, que eu não vim aqui para falar mal de mulher. Mas eu quero hoje te mostrar uma face do Evangelho, que com certeza vai mudar a tua história. Quem está aqui comigo diz amém. Eva vem, e quando Satanás introduz a ideia do pecado, Satanás não vai atrás de Adão, Satanás vai atrás de Eva. Quem ouve a sugestão de Satanás não é Adão, quem ouve a sugestão de Satanás é Eva. Eva, ela ouve, ela recebe, ela enxerga diferente, ela come do fruto, e então ela conduz Adão a esse ambiente de pecado. E quando Adão come, tudo se destrói. Mas olha, não começou em Adão, começou em Eva. Por causa de Eva, aleluia, um plano que Deus havia estabelecido parecia estar caindo de água abaixo. Por causa de Eva, a esperança do que estava para acontecer foi anulada. Eva foi fonte de destruição.
Eva foi fonte de anulação. Por causa de Eva, a esperança de Deus em relação ao propósito inicial se perdeu. Porque Eva foi a fonte de destruição. Só que quando eu olho para Deus, aqui eu vibro e dá vontade de sair correndo daqui, pulando e celebrando. Porque Eva foi essa mulher onde tudo aconteceu por causa dela. Ela foi o início de tudo isso. Tudo desandou. O pecado destruiu a essência do homem. O pecado destruiu a realidade do homem. O pecado anulou aquilo que o homem é. O pecado destruiu a natureza que o homem tinha. O pecado arrancou a imagem. O pecado arrancou a semelhança, a natureza. Tudo foi anulado. E quando Deus percebe que o pecado se instala num ambiente onde Ele não criou para que o pecado se instalasse, Deus vem à procura de Adão, Deus vem à procura de Eva. Perceba que o natural deveria ser que aquele que pecou procurasse o Redentor, mas na verdade o Evangelho nunca foi o homem indo à procura de Deus, o Evangelho sempre foi Deus vindo à procura do homem. Então Deus vem à procura de Adão, Deus encontra com Adão, pergunta o que aconteceu. Adão olha para Deus e fala: você está perguntando para mim? Eu não tenho nada a ver com essa história, foi a mulher que tu me deu. Aí Deus olha para Eva e fala assim: mas Eva, o que é que você está fazendo, mulher? O que você fez? Mas Eva, aí Eva, fui eu que criei diabo, fui eu que criei serpente, a culpa é da serpente. Se eu tivesse sossegada sem diabo, não tinha nada disso. Aí Deus fala assim: tá bom. Aí Deus olha para a serpente, quando Deus olha para a serpente, então ele fala: serpente, o que aconteceu? A serpente: mas eu não fiz. E quando a serpente olha para trás, não tem mais ninguém para culpar, então quebrou o pau em cima dela mesmo. E aqui Deus começa a dar sentenças, fala comigo, sentenças. Mas no meio de sentenças, Deus faz uma promessa. Ele olha para a serpente: vai ser maldita, vai se rastejar, vai comer pó todos os dias da sua vida. Ele olha para a mulher: vai ter dores de parto, vai ter que dar à luz, o teu governo está sobre o teu marido. Ele fala para o marido, para Adão, e ele fala: vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que produzir para alimentar e cuidar da tua casa. Mas no meio de tudo isso, Deus faz uma promessa, e a promessa não é feita para Adão, a promessa é feita para Eva. Porém, inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Esse descendente esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente lhe ferirá o calcanhar. Sabemos que Deus está falando de Jesus, até porque essa palavra descendente vem de semente, que vem de sêmen. Uma mulher não tem a capacidade de produzir semente nela mesma. A semente vem do homem, que gera na mulher um filho. Mas Deus está dizendo que não vai ser da semente de um homem, mas vai ser da semente de uma mulher, e através da semente de Eva vai vir um filho. Deus prometeu que um cara que saísse de Eva seria a solução de tudo aquilo que tinha acontecido. Deus está falando de Jesus. Quem está aqui comigo diz amém. Mas o que me chama a atenção não é nem isso você vai aprender aqui no seminário. Mas o que me chama a atenção é que Deus, Ele não olhou para Adão e falou: já que a culpa foi de Eva, eu vou te levantar. Deus não olhou para Adão e falou assim: já que a mulher não presta, eu vou fazer através de você. Mas Deus está me ensinando a graça do Evangelho. Que graça! Se Eva foi fonte de destruição, eu vou usar Eva para ser fonte de restauração. Se o pecado começou através de um ato de Eva, eu vou te levantar, e de você vai vir aquele que vai restaurar tudo. Deus poderia desprezar, Deus poderia anular, Deus poderia cortar Eva do propósito de Deus, porém Deus não é assim. Ele não despreza ninguém, Ele não abandona ninguém, Ele não deixa ninguém para trás. O Evangelho não é um evangelho de exclusão, o Evangelho é um evangelho de transformação. E se você um dia foi fonte de destruição, fica tranquilo, Deus vai te restaurar, Deus vai te levantar, e por você Ele vai fazer tudo de novo. A mesma fonte que destruiu, Deus falou: vou usar para reconstruir.
A mesma fonte que anulou, Deus falou: vou levantar para recomeçar. A mesma fonte que provavelmente na tua vida você cortaria, Ele vai olhar e vai falar: o que todo mundo despreza é o que eu gosto, porque eu gosto daqueles que não são, para confundir quem pensa que é alguma coisa. Eu gosto dos desprezados para poder mostrar para aqueles que acham que são alguma coisa, que o evangelho não se aperfeiçoa, e o evangelho não acontece na vida dos que são bons, na vida daqueles que têm capacidade, na vida daqueles que têm habilidade, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza daquele que reconhece a necessidade de viver algo novo. Não importa o que você já fez, não importa se na tua vida é assim, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você caiu, não importa se a tua empresa faliu por causa de você, não importa se o teu casamento está indo de mal a pior e você está vivendo uma farsa por sua culpa, não importa a realidade que você está vivendo. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa, você que está em casa, Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: Deus vai te levantar, vai te restaurar e vai recomeçar através da sua vida. Quando eu falo que quem está em casa, eu olho para que câmera? Aqui na frente, aleluia. Recebe aí, aleluia. Quem está aqui comigo diz amém. Deus está nos mostrando que o propósito dele dentro do evangelho não é exclusão, é restauração, porque Deus é um Deus de recomeços. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: Deus vai usar você. Não, irmão, pelo amor de Deus, fala igual crente, fala assim: Deus vai usar você. Isso, olha para o irmão que está do outro lado, é ele que tem que ouvir, do outro lado: Deus vai usar você. Agora, quem está aqui comigo diz amém. Olha que interessante, olha como a Bíblia é extraordinária, porque agora Deus faz uma promessa para Eva. Nós que temos a Bíblia, nós que temos a capacidade de estudar um pouco e entender a palavra, nós vamos saber que 4.000 anos depois dessa promessa ela se cumpre. De Gênesis 3,15 até Mateus 16,18, quando Jesus está ali, e Jesus fala assim: Pedro, os discípulos, o que o povo está falando sobre mim? E aí os discípulos estão respondendo: estão dizendo que tu é Elias, estão dizendo que tu é isso, profeta qualquer. Aí Pedro fala: tu és o Cristo. Aí Jesus fala: eita, que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Espírito que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso aqui é a primeira vez em toda a história que Deus fala sobre a igreja. Se você ler de Gênesis até Mateus 16,18, você nunca vai ver o nome igreja na Bíblia, mas Deus cita a palavra igreja 4.000 anos depois de uma promessa. Quantos anos que eu falei? 4.000 anos. E Deus prometeu e Deus cumpriu. Hoje nós somos a realidade de um Cristo ressurreto. Hoje nós somos o resultado de um Cristo que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, uau, é verdade hoje, mas Eva não sabia disso. O que Eva sabia era que de dentro dela ia nascer alguém. O que Eva sabia é que uma semente dela viria para restaurar o homem. E quando Eva tem essa promessa, não quero entrar em confusão teológica, aí vocês perguntam depois para os professores do seminário e para os pastores da igreja, aleluia. Mas entende uma coisa: a Bíblia na narrativa me aponta 2 filhos de Eva, Caim e Abel. Fala comigo: Caim e Abel. É interessante Deus citar esses 2 nomes. Às vezes a gente pensa que Deus está falando isso porque aqui Deus vai falar a respeito do primeiro homicídio, mas na verdade Deus está falando de muito mais do que simplesmente o homicídio que houve. Aqui Deus está continuando a revelar para nós as realidades do que Ele deseja para o homem depois do pecado. Quando Adão peca, Deus tira Adão do Éden. Quando Adão peca, Deus protege a entrada do Éden e a árvore da vida, para que o homem não tenha acesso. Então o homem agora tem que aprender a sobreviver em um relacionamento com Deus, que Deus estabeleceu no Éden, quando arranca as folhas de figueira e veste o homem de pele de animal. Ou seja, Deus está dizendo que a partir de agora, a única forma de se relacionar com Ele é através de um sacrifício.
Em Gênesis 4, o texto é muito pontual e sobrenatural, porque Gênesis 4, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, que num tempo determinado, fala comigo, num tempo determinado, fala mais forte, num tempo determinado, Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. A Bíblia fala que Caim era agricultor e, por ser agricultor, deu o melhor do campo, deu vegetais, deu frutas, deu verduras para Deus. Mas Abel era pastor de ovelhas e pastel ofereceu um sacrifício ao Senhor. A Bíblia fala que Deus olha para Abel e recebe a oferta de Abel. A Bíblia fala que Deus olha para Abel e, porque recebe, abençoa Abel. Mas Deus olha para Caim e rejeita Caim. Aqui uma confusão é instalada em tudo que é tipo de roda onde se fala de Bíblia, porque uns começam a dizer que Deus gostava mais de Abel do que de Caim, outros começam a dizer que Abel era eleito, Caim não era eleito, outros querem confessar um monte de coisa, mas o texto se explica. A gente não precisa ficar arrumando confusão para ver o óbvio que está escrito na palavra. E a Bíblia diz o porquê que Deus rejeitou Caim. Quando Deus rejeita Caim, a Bíblia fala que Caim fica com raiva, o seu semblante decai, e quando o semblante de Caim decai, Deus olha para ele e fala assim: por que você está assim? Por que teu semblante decaiu? Por que você está com raiva, Caim? E Deus fala com Caim: não é certo que se você procedesse corretamente, você também não seria aceito? Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Deus está deixando claro que Caim não dominou o pecado que veio na sua mente. Caim, ele não foi aceito, porque o que Caim fez não foi aceito diante de Deus, porque Deus não aceita nada que não venha de sua palavra, Deus não aceita nada que venha por realidade de pecado. Mas pastor, como que o senhor pode me dizer um negócio desse? É simples. Deus aceitou Abel, porque Abel deu para Deus o que Deus queria. Deus rejeitou Caim, porque Caim deu para Deus aquilo que Caim queria. A diferença é que Abel flutuou na obediência, mas Caim flutuou na arrogância e na soberba, porque para Caim era muito melhor dar o que ele queria do que dar o que Deus havia pedido. Mas o seu melhor para Deus, se você é alguém que se levanta para dar o seu melhor para Deus, sendo que o teu melhor para Deus não é aquilo que Deus tem te pedido, fica tranquilo, porque você também será rejeitado, porque para Deus vale muito mais a obediência do que qualquer sacrifício. O problema de Deus com Caim foi que Caim foi desobediente, apesar de querer dar o seu melhor. E esse é o argumento do soberbo: eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor, e Deus está rejeitando o meu melhor. Ele sempre vai rejeitar o seu melhor quando o seu melhor não estiver debaixo de obediência. Pessoas que querem viver o que querem, pessoas que acham que tem que viver as realidades que acham que tem que viver, pessoas que não querem viver o que Cristo determina, o que a direção de Deus determina, e acha que por fazer o melhor Deus vai aceitar. Não, Deus não te chamou para você viver de acordo com o que você pensa sobre você. Os pensamentos dele são bem maiores do que os seus. Você já deveria ter aprendido isso. Chegou a hora de abandonar a soberba e parar de dar para Deus o que você acha que Deus quer, e começar a dar para Ele o que Ele tem pedido para você. Porque eu consigo no texto discernir claramente que Abel foi obediente quando eu leio Hebreus 11. O nosso problema é que a gente acha que o próprio texto que estamos lendo tem toda a explicação, mas a melhor forma de você interpretar a Bíblia é interpretando Bíblia por ela mesma. A Bíblia tem todas as respostas que você precisa. Em Hebreus 11, quando escritor de Hebreus, vai falar a respeito da galeria da fé, Abel é citado como um homem de fé. E quando Abel é citado como um homem de fé, Deus fala que pela fé Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Isso quer dizer que se Abel ofereceu um sacrifício pela fé, só existe uma forma de um homem desenvolver fé: a fé vem pelo e o ouvir. Não, irmão, em nome de Jesus. A fé vem pelo e o ouvir palavra. Isso quer dizer que se não tem palavra não tem fé, mas se tem fé tem uma palavra. Se Abel ofereceu um sacrifício pela fé, então Abel tinha uma palavra para oferecer um sacrifício. É por isso que ele foi aceito, porque se ele ofereceu algo que Deus havia pedido pela fé, então Abel deu para Deus aquilo que a
palavra de Deus havia determinado. Caim não, mas Abel está nos ensinando. Ensinando o quê? Duas realidades. A primeira realidade é óbvia: nunca se mova dentro de uma realidade onde você não tem uma palavra, mas quando você tiver uma palavra, pode se mover nela, porque Deus estará contigo para fazer ela se cumprir na sua vida. Mas a segunda coisa é: o justo não vive por profecia, o justo não vive de milagre, o justo não vive de olhos sendo abertos, o justo não vive de paralítico andando, o justo não vive de coxo sendo levantado, mas o justo vive pela fé. A palavra da fé trouxe várias realidades sobre a igreja, mas você não pode entrar em desequilíbrio para achar que fé é só para ver coxa andar, achar que fé é para ver cego ver, achar que fé é só para ver surdo ouvir. Não, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, e você não vive só quando você vê milagre. Amanhã o dia vai recomeçar, você está sendo bombardeado hoje e você vai ter todos os motivos de desistir, mas Deus te chamou para viver pela fé. Então você precisa ter fé para se levantar, você precisa ter fé para erguer a cabeça, você precisa ter fé para recomeçar, você precisa ter fé para reconstruir, você precisa ter fé para viver, para obedecer, para se mover, para ver Deus fazer tudo de novo. Você precisa de fé para pedir perdão, você precisa de fé para liberar perdão. Tudo na tua vida Deus espera que você viva por causa da... Porque eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Uau, que silêncio é esse? Silêncio da morte? Vocês estão bem? Quem está aqui comigo diz amém? Amém. Abel é um exemplo para a gente, porque Abel foi o cara que deu continuidade àquilo que Deus queria começar. Abel era o obediente. Abel era o que fazia com que o relacionamento entre Deus e o homem continuasse existindo. Mas a Bíblia diz que Caim matou Abel. Caim matou Abel. O irmão do teclado pode vir para ficar ali comigo? Pode ser? Vem aqui, Vaso, para parecer que está acabando. Glória a Deus. Irmão, nos mantos, hein, Vaso? Entra no manto para o povo chorar. Porque se eles não chorar, a culpa é tua, tá? Glória a Deus. Eu sempre quis falar isso. Olha aqui para mim. Abel está morto. Deus vai à procura de Caim. Deus faz uma pergunta para Caim: cadê o teu irmão? A Bíblia diz que Caim se revolta, é amaldiçoado e foge. Só que nessa história a gente não pode se esquecer de uma pessoa. Que pessoa? Eva. Porque o que Eva tinha em mente era que de dentro dela viria alguém. E agora aquele que ela pensou que cumpriria o propósito está morto. O outro desviado, que talvez Deus pudesse fazer alguma coisinha, fugiu. Agora imagina Eva nessa situação. Eva tem uma promessa, Eva tem uma palavra, mas Eva não tem nenhuma possibilidade diante dos seus olhos. Uau! E é nesse momento em que a maioria das pessoas que se encontram aqui se desesperaria. Porque quando falamos de promessa, eu estou falando até mansinho agora por causa do teclado, você viu? Olha que unção. Xarabadequebia. Deus, aleluia. Mas é sério, para pensar. Eva achou que a promessa se cumpriria em Abel. Só que Abel está morto. E na vida da gente parece que é assim, não é? Todas as vezes que a gente acha que Deus vem pela direita, Ele some e vem pela esquerda. Cadê? Direita é aqui, esquerda é lá. Toda vez que a gente acha que Deus vai fazer naquele lugar, Deus decide fazer no outro. Quando a gente pensa que é aquela porta, Ele abre outra. Mas olha a situação de Eva.
Uma família completamente destruída por Satanás, um irmão que matou o outro, simplesmente porque o diabo, ele sabe para quem que ele vai afrontar, ele sabe quem ele vai tentar paralisar. O diabo nunca vai tentar parar peixe morto. O diabo nunca vai tentar parar pessoas que não têm propósitos. O diabo nunca vai tentar destruir uma família que não tem um grande chamado em Deus. Isso quer dizer algo simples, mas poderoso, que se você está sob ataque na tua família, não desiste. O diabo quer destruir uma família que Deus vai levantar de uma forma sobrenatural. A Bíblia, eu vou falar, eu estou muito à vontade aqui hoje. A Bíblia fala que um dia Jesus entra num barco, e quando Jesus entra no barco, ele fala: vamos para o outro lado. Jesus deita para dormir. Na travessia vem tempestade, vem uma afronta, vem uma ventania, e tudo fazendo com que o barco afunde. E então os discípulos estão desesperados, mas a água não acordou Jesus. O vento não acordou Jesus, o barulho não acordou Jesus. O que acordou Jesus foi o clamor dos seus discípulos. E quando Jesus se levanta naquele barco, porque ele não consegue se calar diante do clamor de um filho dele, a Bíblia fala que Jesus olha para a tempestade e repreende a tempestade. Ele olha para a ventania e repreende o vento. Mas é diferente de quando Jesus está caminhando sobre as águas. Não sei se você se lembra, mas quando Jesus está caminhando sobre as águas e o mar estava impetuoso e o vento estava forte, Jesus olhou para o vento e falou: sossega. Jesus falou para o mar, para a tempestade, falou: se acalma. E houve grande bonança. Nesse texto, Jesus ele não falou sossega, Jesus repreendeu o mar. Mas por que Jesus repreendeu? Jesus jamais repreenderia algo que Deus estava fazendo. Jesus jamais repreenderia algo que é uma reação natural da natureza. Se Jesus repreendeu, é porque foi um ataque estratégico de Satanás para parar aquele barco. Aí eu te pergunto, por que o diabo queria parar aquele barco? É porque você nunca parou para pensar o outro lado aonde que é. O outro lado é Decápolis. Jesus estava indo para Gadara, encontrar com um homem possesso para libertar aquele homem, mas não só libertar aquele homem, Jesus estava indo para conquistar aquele território. O diabo, ele não se importava com o gadareno, porque o diabo falou: me tira daqui, mas me deixa nos porcos. O que o diabo está dizendo é: a vida desse eu já acabei, eu já destruí a vida dele, mas por favor, me deixa continuar na cidade de Gadara. Porque o diabo não se importa de parar pessoas, o diabo quer conquistar territórios, e o diabo sabe que se ele conseguir destruir a tua casa, é um território a mais que ele tem como conquista. É por isso que todas as vezes que parece que um território será ganho para Deus, Satanás se levanta com fúria para tentar destruir. É por isso que ele tem tentado se instalar na tua casa, é por isso que ele tem tentado desestabilizar a tua família, porque ele sabe que Jesus está chegando para conquistar o território que pertence a ele. Toda vez que a igreja avança, o diabo vai tentar, mas essa conversa de retaliação não conversa com a gente. Essa conversa de que o diabo está retalhando, que mané retaliação? O diabo tenta parar todo mundo que tem um chamado, mas fica tranquilo, nenhuma praga vai chegar na sua tenda. A Bíblia fala que você vai pisar a cabeça de serpente e escorpião, e sobre toda a obra do maligno, e nenhum dano vai causar a você. Entende uma coisa nessa noite, irmão? Se o diabo está tentando destruir a tua casa, se ele está se levantando contra o teu marido, contra a tua esposa, contra os teus filhos, para de chorar, para de se desesperar, para de ficar pelos cantos, se levanta, se posiciona. É porque ele está acreditando na tua família mais do que você mesmo. Se ele quer te parar, é porque ele já imagina o que Deus vai fazer através da tua família. Aleluia! Essa mania de crente se retrair porque o diabo está vindo, deixa
deixa ele vir, irmão. A minha Bíblia diz que já tem 2000 anos que ele foi derrotado. Ele não será, ele já foi um derrotado. Oh, aleluia. Mas olha para Eva. Não tem mais filho, não tem mais possibilidade. E agora é a hora de Deus se levantar. Mas deixa eu te contar um segredo. Quem tem promessas de Deus aqui diz glória a Deus. Não, irmão. Eu estou doido para pular daqui e sair correndo. Quem tem promessa de Deus aqui diz glória a Deus. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso tendo Deus falado não fará, ou tendo Deus prometido não cumprirá? A minha Bíblia, não sei se a tua diz, mas a minha Bíblia fala que assim será toda palavra que sai da boca de Deus, não voltará para ele vazia, enquanto não cumprir o propósito pela que foi liberada. Se você tem uma palavra, essa palavra veio do céu, e fica tranquilo que ela não volta enquanto ela não se cumprir na sua vida. O que você tem que entender é algo simples. Quando Deus te libera uma palavra, essa palavra fica se movendo na tua vida, esperando e aguardando o momento certo dela se cumprir. Então, se você tem promessa, para de pensar que Deus te esqueceu, para de pensar que Deus não vai fazer. Essa palavra está se movimentando, preparando o ambiente, preparando o momento, preparando a estação, preparando você para que a promessa se cumpra. Porque quando Deus fala, Ele não fala de algo que vai acontecer, Ele fala de algo que já aconteceu. Mas por que não veio ainda? É porque existem pessoas que ainda não estão prontas para viver o que Deus tem para elas. E enquanto você não estiver pronto, Deus te prepara. E enquanto Deus te prepara, você é amassado. E quando você é amassado, não tem para onde correr, irmão. Porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não. Deus não derrama algo novo em odres velhos. Deus não derrama algo novo em estruturas velhas. Deus tem que refazer o odre. Deus tem que restaurar o odre. Mas o odre, para ser fabricado, ele precisa passar pelo fogo, ele precisa passar pela fumaça, ele precisa passar por desconforto, para ele ter a força que ele precisa para suportar a explosão do vinho. Isso quer dizer que se você tem promessa, se você tem palavra, passar pelo que você está passando faz parte do teu processo. Mas se prepara, se o processo está difícil, é porque está chegando a hora da palavra. Não, aplaude mais forte, vai! Deixa eu te contar uma coisa. Quem está aqui comigo diz amém. Quem está recebendo essa palavra diz glória a Deus. Quem está vibrando aqui comigo diz glória a Deus. Esse lado aqui está mais pentecostal do que o lado de lá. Quem está aqui comigo diz glória a Deus. Gostei, hein? Aleluia. Agora, deixa eu parecer que eu vou terminar agora. Vem cá. Deus vem. Eva tem possibilidades que se acabam. E às vezes não parece que Deus é assim. Irmão, Deus tem um senso de humor incrível. O problema é que das piadas que Deus faz, só Ele que ri. Você já viu isso? As piadas que Deus faz, só Ele ri. Nós tudo chora. Ai, Jesus. Ai, tá Deus lá do céu rindo. Coitadinho, não entendi. Não tem aquela piada de gente inteligente que só Ele entende. A gente fica assim... e não entende nada. E aí daqui a pouco acabou o momento, aí você viu o irmão do lado rindo, aí você fala assim: por que você riu mesmo? Eu não entendi nada. Aí ele: eu também não entendi não, só ri junto. E gente inteligente quando conta piada é um desastre. E Deus, Ele é o dono de toda a sabedoria. Eu imagino que às vezes Deus se reúne no céu com os anjos só para rir da cara da gente. Porque Deus é desses. A Bíblia diz que no céu é plenitude de alegria. Você acha que Deus vai chorar por tua causa? Ele está rindo porque Ele sabe o que vai acontecer. Porque Deus é assim. Quem já recebeu promessa? Quem já viu Deus cumprir promessa diz glória a Deus? Então você vai entender o que eu vou falar agora. Quando Deus faz uma promessa para a gente, o bispo deve saber disso. Deve não, com certeza. Meu Deus, já tem tanta experiência sobrenatural com Deus. Agora é assim ou não é? Presta atenção, bispo. Olha só, quando Deus te faz uma promessa,
você olha para frente, você vê 10 possibilidades da promessa se cumprir. Você fala assim: eita, Deus está aqui. Meu Deus, se não for ali, vai ser ali, vai ser ali, vai ser ali, vai ser uau! E a tua fé está bombando, porque você está vendo 10 possibilidades de Deus cumprir uma palavra. E então o céu começa a fazer um movimento. Que movimento? Fecha a porta. Ele fecha a 10ª, sobra 9. Você está tranquilo, tem 9. Ele vai fechando, fecha a 9ª, fecha a 8ª, fecha a 7ª, fecha a 6ª, sobrou 5. Aí você fala assim: uai, rapaz, de 10 portas sobrou 5. Mas não é possível que em 5 portas Deus não faça. E aí Deus fala assim: então vamos ver. Ele vem e fecha a 4ª, a 5ª, pá. Ele vem e fecha a 4ª, pá, sobrou 3. 3 é o número do desespero, porque você começa a falar assim: misericórdia, só tem 3 portas agora, mas eram 10, mas porque agora só tem 3? Deus, o Senhor não se esqueceu da gente não, né? Eu sou fiel, estou dizimando, eu estou lá passando aperto nessa pandemia, eu não sei de onde que eu estou tirando dinheiro, mas eu estou lá sendo fiel ao Senhor, eu estou cumprindo a tua palavra, eu estou obedecendo, estou ofertando, estou dizimando. Então não vem para cá com essa não, hein, Deus, em nome de Jesus. 3 portas, não erra não. Aí vem Deus, fecha a 3ª, sobra 2. E aí Deus fecha a 2ª, sobrou 1. E aí você olha assim e fala: ah, Deus grande, obrigado, porque essa porta é a porta que o Senhor liberou para a minha vida. É hoje que eu vou cumprir é hoje que eu vou viver a minha promessa. E então Deus se levanta do céu, vem na tua direção, te pega pela mão e te joga para longe e fecha a última porta. Aí você fica como? Desesperado. É aqui que a gente desvia. É aqui que nós abandonamos Deus. É aqui que nós falamos: Deus não existe. É aqui que nós colocamos Deus na parede e falamos com Deus: não é possível que o Senhor me fez acreditar que o Senhor cumpriria uma palavra que o Senhor não vai fazer. A gente às vezes tem o ímpeto de Gideão, de olhar para Deus e falar assim: que mané Deus? Cadê o Deus que os meus pais me falaram? Cadê o Deus que fez milagres? Cadê o Deus que libertou o meu povo? Cadê o Deus que se movimentou? O Deus que fez? Cadê esse Deus? Esse Deus é esse que está permitindo que eu passe por tudo isso? Deus olha para Gideão e fala: uau, é você que eu quero, lindão. Vai nessa tua força. Às vezes a gente não entende porque que Deus falou vai nessa tua força. Quando Gideão fala: eu sou o menor, eu sou o mais fraco, a minha família é a menor, não tem condição do Senhor me usar. Mas Deus veio em Gideão algo que nem Gideão sabia: que força. Um homem que é capaz de peitar a Deus, com certeza será capaz de libertar o seu povo. Deus falou: vai nessa mesma força que você tem de me peitar, de enfrentar os seus inimigos, porque eu vou te dar a vitória, Gideão. Mas às vezes nós somos abusados com Deus. Nós botamos Deus na parede e nós questionamos por que Deus não fez o que Ele falou. Aí desvia, aí se frustra, aí abandona a igreja. Mas a culpa é de Deus, a culpa é do bispo, a culpa é do pastor, a culpa é do líder. Porque nessa hora ninguém quer olhar para o movimento que Deus está fazendo, mas nessa hora nós queremos achar um culpado para a promessa não se cumprir. Mas eu não sei se você sabia dessa, mas Deus não libertou Daniel da cova. Deus libertou Daniel na cova. Deus não libertou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus libertou os 3 na fornalha. Deus não libertou Paulo e Silas de serem presos. Deus libertou Paulo e Silas na prisão. Existem momentos que Deus quer que você chegue num lugar onde você não tem mais nada para fazer. Porque o que atrapalha Deus de cumprir as promessas na sua vida é o fato de que enquanto houver possibilidade, você vai basear a tua fé naquilo que você está vendo. Mas a minha Bíblia fala que fé que se vê não é fé. Porque o meu Deus, Ele não é o Deus do possível. O meu Deus é o Deus do uau. E quando chega o momento da impossibilidade, é a hora que Deus fala: acabou tua chance, acabou tuas tentativas,
Acabou a tua fé que não estava em mim, estava nas possibilidades? Então agora se prepara que tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Porque quando Deus te faz uma promessa, irmão, você não está entendendo o que eu estou falando. Quando Deus faz uma promessa para você, Ele está falando de algo que Ele já viu. Nós somos humanos, estamos inseridos no tempo, sabemos de algumas coisas do passado, entendemos o presente, mas o futuro nós não acessamos de uma forma natural. Nós não conseguimos saber o amanhã naturalmente, porque estamos inseridos e limitados ao tempo. Deus está fora do tempo. Quando Deus olha para a tua vida, Ele vê o teu passado, Ele vê o teu presente, mas Deus também vê o teu futuro. No teu presente agora você está aqui desesperado por tudo que você está vivendo, e Deus está lá do céu rindo, porque Ele já sabe o que vai acontecer logo ali na frente. E aí você fala: mas Deus, o que vai acontecer? Deus, eu estou desesperado. Deus, pelo amor de Deus, vem aqui. E Deus está lá do céu rindo: calma, só continua, só persevera, não desiste. Eu estou te esperando aqui no teu futuro, porque o teu futuro para Deus é passado, porque Deus já esteve lá. Fica tranquilo, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Pessoal do louvor, vem, que agora nós vamos ministrar. Ele vai cumprir. E quando se acabam todas as expectativas e esperança de Eva, então Deus vem. Eva está desesperada, aparentemente não há mais o que fazer. Quem está aqui comigo diz amém. E então Deus faz um movimento celestial, mas a partir de uma ação de Eva. Qual é a ação? O texto que nós lemos. Então Eva e Adão tiveram um relacionamento íntimo. Fala assim: relacionamento íntimo. E então Deus deu para Eva, no lugar de Abel, 7. E por causa de 7, a adoração ao Senhor voltou a acontecer. Mas a promessa que Deus fez a Eva agora vai ter continuidade. Olha que interessante. Uau! Estou doido para sair correndo daqui, você não tem noção. Estou me segurando para me controlar, para pregar direitinho, que é a primeira vez que eu venho aqui. Mas a Bíblia fala que foi num ambiente de relacionamento que Deus deu 7 para Eva. Não foi num ambiente de murmuração, não foi num ambiente de reclamação, não foi num ambiente de desespero. Quem é mulher aqui sabe. Mulher não se relaciona se emocionalmente ela não se sentir confortável para um relacionamento sexual. Uma mulher não se entrega se emocionalmente ela não se sentir segura para quem ela está se entregando. Uma mulher em crise, irmão, nem adianta você procurar. Você pode ser o melhor marido do mundo, se a mulher não está bem, ela vai gritar com você, ela vai espernear com você, ela vai te botar para correr, tu vai dormir no sofá e tu não fez nada de errado. É porque uma mulher, para entrar num ambiente de intimidade, ela precisa estar bem. Por que Eva entrou em um ambiente de intimidade com Adão? Porque Eva não se abateu pelo fato de não ter mais filhos. Eva não se desesperou pelo fato de não existir mais filhos. Eva não desistiu porque ela não tinha mais filhos. Eva não reclamou e não jogou Deus para cima porque simplesmente não tinha mais filhos. A Bíblia fala que Eva estava bem o suficiente para continuar se relacionando com Adão, porque a partir do seu relacionamento Deus estava trazendo à existência a sua promessa. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Não adianta entrarmos no lugar de murmuração, não adianta entrarmos no lugar de reclamação, não adianta ficar desesperado e culpar a Deus das coisas não acontecerem no seu tempo. Deus não tem obrigação de fazer nada no nosso tempo. Deus não tem obrigação de cumprir nenhuma palavra no tempo que a gente acha, da forma que nós achamos. Deus é Deus, irmão. Deus não cabe na nossa mente. Ele é grande demais para caber na cabeça da gente. É por isso que Ele habita no teu espírito, porque na tua cabeça Ele não cabe. E nós temos que entender isso. Deus, quando deseja se mover, Deus, quando deseja cumprir, Deus, quando vem com as realidades do céu,
céu para finalizar uma palavra que Ele liberou a nosso respeito. Ele só vai fazer isso quando Ele encontrar um ambiente propício e favorável. Não é qualquer ambiente que Deus manifesta promessas. É por isso talvez que as coisas não estão acontecendo. É porque você está desesperado demais para ver Deus fazer. É porque você está olhando para pessoas e culpando pessoas demais para ver Deus fazer na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para te despertar para uma coisa. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma promessa para você. Mas não é tempo de se desesperar. É tempo de se relacionar. É tempo de ter intimidade. É tempo de entrar em um ambiente com Deus. É tempo de viver uma realidade com o Espírito. É tempo de fechar a porta e dizer: Pai, agora somos só nós dois. Eu não me importo com o que está acontecendo lá fora. Eu não me importo com o que eu estou passando. Mas a Tua presença é tudo que eu quero. Eu não vou me desesperar. Eu vou me relacionar com o Senhor. Um dia Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou te dar a vitória. Eu vou fazer com que a promessa se cumpra. Eu vou te colocar na terra prometida. Mas eu não vou com você. Eu vou enviar um anjo contigo. Moisés olha para Deus e fala: que é isso? Até parece que eu me relaciono com o Senhor pela vitória. Até parece que eu me relaciono com o Senhor por causa da terra. Até parece que eu sou um interesseiro. Mas se o Senhor não sair daqui comigo, eu não irei. A Tua presença é tudo que eu quero. A Tua presença é tudo que eu preciso. E Deus sabia disso. Mas entende uma coisa: existem pessoas que preferem a vitória do que a presença. Existem pessoas que preferem a terra e a promessa do que a presença. Existem pessoas que preferem o que Deus pode fazer do que a sua presença. Mas Moisés está deixando claro: o teu povo não é conhecido pela vitória. O teu povo não é conhecido por conquista. O teu povo não é conhecido porque tem uma terra. O teu povo não é conhecido porque as promessas se cumprem. Mas o teu povo é conhecido porque a Tua presença. Tudo o que você precisa é a presença, mais nada. É por isso que Deus quer que você se relacione. Deus se relacione. E aí você fica desesperado, porque as pessoas que estão do lado de fora não entendem você. As pessoas que estão lá fora não sabem quem você é. As pessoas que você vê lá fora ficam desorientados quando vê você. Eles sabem da tua realidade. Eles sabem o que você vive. Eles sabem o que está acontecendo na tua casa. Os teus amigos sabem o que você está vivendo. Os teus amigos sabem das lutas que você está enfrentando, do que Satanás tem tentado, do teu desespero, da tua luta contra teus filhos, em relação aos teus filhos, a tua luta para que a tua família seja restaurada, a tua luta para que Deus faça um milagre, a tua luta para que Deus faça algo e abra uma porta. Mas as pessoas ficam doidas quando te veem diante de toda essa luta, vindo no culto em pleno sábado, às 18 horas, para ouvir um baiano de calça apertada falar que Deus vai cumprir a promessa. As pessoas ficam doidas quando você começa a adorar e dizer: eu não me importo com o que está acontecendo, eu quero a presença dEle. As pessoas ficam desesperadas. Como que ele adora? Como que ele canta? Como que ele louva? Como que ele está no culto? É simples, é porque o que está acontecendo do lado de fora não condiz com o que está acontecendo do lado de dentro. Aqui dentro tem graça o suficiente, tem unção o suficiente para eu adorar, para eu me relacionar e Deus se mover na minha direção. Eu não sei o que você vai fazer aqui hoje. Eu não sei se tu veio assistir o culto. Eu não sei se tu está aqui hoje porque você foi obrigado a estar aqui, ou acha que foi obrigado. Eu não sei se você está aqui só para fazer a fita com o bispo. Eu não sei o que é que você veio fazer aqui hoje, mas Deus sabe o que Ele veio fazer aqui hoje. E Deus nessa noite, Ele veio aqui para trazer uma restauração sobre a sua vida. Ele veio aqui porque da mesma forma que Deus costurou a história pelo movimento que o Espírito Santo fez, Deus hoje te trouxe aqui porque a tua história não vai parar, a tua história não vai acabar. Ele vai cumprir, Ele vai fazer tudo aquilo que está no coração dEle com respeito a você. Só que lembre-se, o culto não é você que recebe, o culto é você que dá.
Se o culto hoje for ruim, a culpa não é de Deus, nem minha, nem do bispo, nem de ninguém, é tua. Porque se tudo estiver ruim aqui em cima, aí dentro tem que estar tudo bom. E quando aqui dentro está tudo bom, aqui pode estar tudo errado, mas está tudo certo. Porque o que importa não é o que está aqui fora, o que importa é o que está aqui dentro. E nessa noite você só vai sair daqui do mesmo jeito, se você quiser. Porque Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra. Se prepara, para de se culpar, para de achar que você não pode, para de achar que Deus não vai te levantar, para de achar que você não presta, para de achar que você não tem a habilidade necessária. Para de pensar que Deus vai te desprezar. Para de pensar. Deus está aqui para te dizer: você pode ter caído, você pode ter errado, você pode ter fracassado, mas Ele continua fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida. Então eu quero te dar 5 minutos para você entrar num ambiente de intimidade com Ele. Levanta aí dessa cadeira agora em nome de Jesus. Apaga essas luzes agora, que agora nós vamos entrar no manto aqui. Vem cá, nego, vem embora. Vamos adorar o nome do Senhor. É a hora que você vai se desligar de todo mundo que está aí perto de você. Ai, pastor, eu trouxe uma pessoa hoje e eu fico com vergonha de dar lugar quando essa pessoa está perto de mim. Vai procurar o que fazer, deve ser chato. Esse é o seu momento com Deus. Entenda que enquanto você adora, enquanto você dá lugar, o Espírito Santo vai fazer algo lindo na sua vida hoje. Eu preciso orar por você, porque por mais que você tenha sido fonte de destruição, Deus vai fazer de você uma fonte de restauração. Por mais que você tenha falhado, o nosso Deus é um Deus de recomeço. Por mais que por sua culpa coisas deram errado, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai mover tudo na tua direção. Você que está em casa, aumenta o som dessa televisão, aumenta o som desse telefone, aumenta o som desse computador, bota esse sofá para fora, fica de pé e comece aí agora a criar um ambiente de adoração ao nome do Senhor, porque nessa noite o Espírito Santo de Deus vai